hoje eu vou responder a uma tag chamada Livros para Serem Lidos Antes do Fim do Mundo. Essa tag eu vi lá no canal da Tatiana Feltrin e também no canal da Claire Scholes. Vou deixar o link das duas aqui embaixo para você também estar consultando. Então, os livros que eu vou mostrar aqui para vocês são livros que vão dos clássicos até mesmo a fantasia, a ficção. E o que acontece também é o seguinte, que no caso aqui desses livros, na tag, são 5 livros que é para mostrar que você deseja ler, que no caso eu desejaria ler antes do fim do mundo. Contudo, entretanto, todavia, porém, são muitos livros que eu quero ler. E aqui vocês vão ver que são muitos, tanto em quantidade de páginas, quanto também, né, em número que eu separei aqui. Então, vou começar aqui. O primeiro deles, então, eu coloquei aqui o Harry Potter e a Pedra Filosofal, mas eu quero ler o Harry Potter, toda a saga, né? Todos os 7 volumes, eu acho que são 7 do Harry Potter, então eu quero ler. Esse daqui eu comecei, mas eu tinha umas outras leituras e eu parei, eu quero então retornar à leitura de Harry Potter. E aí, junto com Harry Potter, eu não tenho o livro aqui, que é aquela série do Eragon. Então, é uma série também de um menino órfão que acha ali uma pedra, e aí aquela pedra parece que é um ovo que vai se transformar num dragão. E eu vou deixar aqui embaixo também um link para você estar consultando sobre esse livro do Eragon, para você estar sabendo mais também. Então, eu quero ler os 7 livros aí do Harry Potter. Em sequência, eu tenho outro também, de ficção, O Hobbit, de J.R.R. Tolkien, inclusive ele era um dos melhores amigos, ou o melhor amigo de C.S. Lewis, que também evangelizou C.S. Lewis. Então aqui eu não sei muito bem como é que funciona esse livro, ou qual o enredo que o Tolkien escolheu para estar escrevendo esse livro, mas eu estou simplesmente animada. O título, por si só, me dá um pouco assim de interesse. Poxa, o coelho... Eu penso assim, o que tem a ver o coelho? E aí eu sei que tem um personagem aqui chamado Bilbo. Não sei se é esse mesmo, mas veja bem. Bilbo Bolseiro era um dos mais respeitáveis hobbits de todo o condado, até que um dia o mago Gandalf bate à sua porta. A partir de então, toda a sua vida pacata e campestre, soprando anéis de fumaça com seu belo cachimbo, começa a mudar. Ele é convocado a participar de uma aventura por ninguém menos do que Thorin, Escudo de Carvalho, um príncipe poderoso, povo dos anões. Então é uma aventura mágica, com anões, com terra, com coelhos, com bichos. Provavelmente é numa floresta e aqui dá algumas suspeitas pra gente. Aqui tem ouro na capa, e aqui tem um mapa aqui dentro. Eu estou animada para lê-lo. E também tem de uma grande aventura de um dos meus filmes favoritos, o livro da Selva, do autor Rudyard Kipling. Bem, eu comprei esse livro há um tempinho já, e é um dos meus... Eu tenho o livro, mas o filme, que é o livro da Selva, não, Mowgli Entre Dois Mundos, é um dos meus filmes favoritos. E quando eu vi esse livro, ele estava na promoção na época na Amazon, eu corri e peguei ele, porque eu gosto muito do filme, então eu quero muito gostar também do livro. O filme é um dos meus favoritos, se não o mais favorito. Eu me lembro do filme que quando eu fui assistir pela primeira vez, né, eu estava noiva, e aí, né, que hoje é o meu marido, ele falou o seguinte: vamos assistir um filme? Aí quando eu vi, eu falei, ai, nossa, bicho falando, não sei o que tem, uma cobra, eu não gosto de cobra, coisas do tipo. E aí, a partir do momento, assim, a partir de uns 11 minutos do filme, uns 10 minutos, eu tava assim no filme. Eu não conseguia tirar o olho de tão bom que era a produção daquele filme. E aí depois eu agradeci ele por ter me apresentado, então, o Mowgli Entre Dois Mundos. E aí quando eu vi esse livro, eu já quis tê-lo aqui comigo. E aí então, quero muito ler ele. E eu espero também que ele seja um dos meus favoritos, esse livro. E aí na sequência, então, eu tenho este do Érico Veríssimo, Olhai os Lírios do Campo. Que então o Érico Veríssimo tem aquela saga, né, do Tempo e o Vento.
Eu quero muito ler também aquela saga, contudo, antes eu quero ler Olhar os Lírios do Campo primeiramente, que inclusive foi o Olhar os Lírios do Campo que parece que deu mais notoriedade então pro Veríssimo. E aqui a gente tem então o Eugênio, que acredito que ele seja então o protagonista desse livro. E acontece que vocês podem ver, né, uns códigos aqui diferentes. É porque esse livro não é meu, esse livro é da biblioteca aqui da minha cidade. Eu olhei ele na Amazon, eu poderia até o adquirir, mas eu decidi então ir ali, pegar emprestado. Só que antes eu estou lendo O Senhor das Moscas, que eu peguei 3 livros, já li o capote, tô lendo O Senhor das Moscas, acredito, essa semana mesmo, hoje mesmo acredito que eu já termino de ler. E aí depois eu vou começar a ler, então, Olhar os Lírios do Campo. Então é uma correria só, porque eu só tenho uma semana para ler os 3. Mas se eu não conseguir, tem como eu fazer a renovação, então, do livro para ficar comigo. Mas, então, tem este livro e eu estou com expectativa em cima desse livro. Porque é Érico Veríssimo e as pessoas geralmente sempre falam muito bem desse livro. E o título, por si só, já me chama bastante atenção. Sempre quando eu vejo Olhar os Lírios do Campo desse livro, eu lembro daquele versículo em que Jesus também fala, olhai os lírios do campo, né? Eles não fiam, não trabalham, não se sustentam, mas o Pai Celestial dá o sustento para eles. Então, não sei se tem alguma coisa relacionada a isso. Pois bem, dando sequência aqui, eu tenho então o livro de histórias românticas de Machado de Assis. Acredito que vai dar pra vocês verem a fotinha dele. Eu queria que essa fotinha, porque aqui tá... Não é um relevo, tá abaixo da capa. Tá meio que furadinho. Eu queria que fosse dourado pra quando eu fazia assim, já mostrar então o rostinho do Machado de Assis. Pois bem, aqui eu tenho então reunião de histórias românticas do Machado de Assis. Aqui no livro vai dizer que ele não queria que chamasse então de contos, mas sim de histórias. E aí, eu comprei, inclusive, esse livro num sebo online. E o que acontece é o seguinte, aqui eu trouxe também este livro para representar, então, as obras que eu quero ler de Machado de Assis. Então, eu quero ler todas as obras de Machado de Assis, se você me entende muito bem. É isso mesmo, eu quero ler todas as obras de Machado de Assis. Algumas eu já tenho aqui, como somente esse livro. Mas futuramente, ou ali na biblioteca aqui da minha cidade, eu quero pegar alguns emprestados, quero começar já a ler, colocar isso aí pra funcionar. Então, esse plano que eu tenho já em mente, e já tem um tempo, né? Mas, como tem muitos livros, gente, a última vez que eu vi aqui na minha estante, eu tinha mais de 60 livros. E aí eu fui adquirindo alguns outros, acredito, não sei quanto que eu tenho, mas eu tenho mais de 60 ou mais... Não lembro, mais de 80, acredito que para serem lidos. Então, são muitos livros. Gente, eu sou uma leitora muito gulosa. Mesma hora que eu quero ler um livro, eu quero ler outro, e eu quero fazer esse projeto, eu quero fazer aquele outro. Mas tem que dar uma baixa na expectativa e manter a constância para conseguir, né? Então, mas não quero abortar nada disso, desses planos. Contudo, né, eu quero ler, então, os livros de Machado de Assis, colocar em ordem também, né, a minha biblioteca pessoal. Mas, então, aqui tenho de Machado de Assis, representando, então, as suas obras. E aí eu tenho também os Contos Reunidos, do Fyodor Dostoiévski. Tanto esses contos quanto as obras de Dostoiévski eu também quero ler. Principalmente, então, eu quero ler Crime e Castigo, de Dostoiévski, e também O Idiota. Quero bastante ler esses livros, né, mais clássicos ou mais conhecidos de Machado de Assis. Eu tenho este daqui, dos Contos Reunidos. Eu comprei já tem um tempinho. Inclusive, eu trouxe aqui pro canal alguns desses contos. Você pode estar dando uma procurada aí, que você vai encontrar. Achei muito bacana essa reunião de contos aqui do Machado. Do Fyodor. E aí, na sequência, deixa eu ver aqui, a gente vai ter alguns tijolinhos, então. E aí, então, eu tenho O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. É um dos livros que eu estou querendo ler já nas minhas férias, mas, contudo, entretanto, todavia,
não só de leituras, assim, que se vive, então, leitor, então eu estou colocando o pezinho no freio para não iniciar uma leitura sabendo que eu não vou conseguir terminar. Já que é um livro que eu quero muito me dedicar à leitura e é um dos livros mais aclamados da nossa literatura e todo mundo fala sobre o Morro dos Ventos Vivantes e eu ainda não li esse livro. Bem, mas está aqui para ser lido. E na sequência eu tenho então Grandes Esperanças do autor Charles Dickens. Esses livros do Charles Dickens é uma delícia, parece ler, ou as pessoas verem as pessoas comentar, me dá mais ânsia de desejo de poder, então, ler um livro desse. E eu folheei aqui as páginas, inclusive até coloquei aqui para eu já começar a fazer a leitura. E eu comecei a ler as páginas, eu gostei bastante já, eu já queria mais, já queria ler um pouco mais, então... Em sequência, do Charles Dickens também, eu tenho o nosso Oliver Twist. O Oliver Twist, esse livro aqui é da editora Unesp, eu gostei bastante da edição, da fonte, da letra, eu achei que ia ser um livro muito grande, mas é um livro quase de bolso, ele só é um pouco mais gordo. E eu também tenho muita vontade de ler, inclusive o Oliver Twist, eu acho que, não sei, mas eu estou com muita expectativa também sobre ele. Eu comecei a ler o Oliver Twist, parei na página 32, mas como eu disse, como eu tinha as outras leituras, aí eu tive que dar uma parada, colocar o pezinho no freio da literatura. Um livro, então, que fundou a literatura ocidental, Ilíada, de Homero. Eu quero muito ler, eu tenho essa edição aqui da Penguin, é muito fofinha, gente. Quando eu vi, eu quis fazer assim, então quis ficar apertando com ele e eu quero bastante ler. Aqui tem muita contextualização e também, então, a história aí da Ilíada, né, de Homero. E aí, na sequência, eu tenho o Poderoso Fidalgo de La Mancha, o Don Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. Eu tenho nessa edição, eu gostei bastante dessa edição, tem muitas imagens, gostei mesmo. Quero muito ler esse livro, eu sinceramente eu estou muito animada para começá-lo. E, por fim, eu tenho então Jane Eyre, de Charlotte Brontë, esse livro então que promete bastante, pelo menos para mim, eu quero bastante lê-lo e estou com muita expectativa. Pois bem, pessoal, mas então eu quero bastante ler todos esses livros, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, todas as terças-feiras tem vídeos aqui para vocês. E então a gente se encontra aí no próximo vídeo.